Nesse país, as pessoas acham que a guerra é travada apenas entre as máquinas, quando na verdade existem seres humanos pilotando os veículos de guerra da República. A força militar sabe da verdade, mas trata os soldados como se não fossem humanos, usando as diferenças na aparência como justificativa para a decisão de quem luta no campo de batalha e quem vive uma vida normal na cidade. E galera, já chegamos aos 220 mil inscritos, que força vocês têm, tá louco? Valeu demais, galera. Bora chegar então aos 250 mil. Então vamos dar aquela força pro canal e se inscrever e caprichar no like aqui embaixo para bater a meta de 5.604 likes. E agora, bora lá! A história começa com uma cena de conversa entre um operador e o grupo do campo de batalha. O operador fala sobre a localização dos inimigos e manda as unidades avançarem, porém ele zomba do fato de ter uma quantidade muito grande de inimigos, dizendo que o esquadrão não tem chance. Além disso, ele chama os soldados de porcos e dá risada deles, mas do nada o cara começa a gritar e pedir para alguém parar com algo, como se ele tivesse ficado louco. Depois disso, vemos uma moça de cabelo claro chamada Lina, levantando e colocando sua farda. Ela come com a mãe antes de sair. Na rua vemos que todos têm cabelos e olhos prateados e pele clara como ela. De repente, numa tela pública, começa o noticiário de guerra do Ministério da Defesa. A mulher do noticiário informa sobre uma batalha que ocorreu na fronteira, dizendo que os inimigos foram derrotados pelas unidades não tripuladas, chamadas Juggernauts. Ela fala de forma orgulhosa que os avanços da tecnologia não tripulada evitaram que houvesse perdas humanas. Ela finaliza saudando a bandeira da República de San Magnolia. Ao chegar no quartel-general, Lina vê os militares todos de bom humor, alguns bêbados e a maioria tirando sarro dos drones ou porcos, que é como eles chamam os soldados que pilotam os Juggernauts. Eles riem do fato de terem perdido alguns deles na última batalha. Nessa interação é revelado que Lina é uma major. Antes de falar algo, Lina é encontrada pela sua amiga Net, uma pesquisadora que manda ela esquecer esses idiotas enquanto as duas caminham para os seus postos de trabalho. A Net pergunta por que ela se preocupa tanto com os 86, que é o nome oficial dos soldados, mas antes que ela possa responder, o dispositivo em seu pulso toca um alarme. Então ela vai para a cabine de operação. Ela inicia o acesso ao computador com uma leitura de voz e de retina. Com o sistema ativado, ela liga um dispositivo de conexão sensorial no pescoço, chamado Para-Raid, para sincronizar com o processador Pleiades, que é o comandante desse esquadrão. Apesar dela ser educada, o Pleiades fala de forma irônica sobre a gentileza dela, e ainda chama ela de senhorita humana. Mais tarde, o general Jerome Karstal faz uma proposta para ela de assumir o comando de um esquadrão de elite chamado Spearhead. Eles defendem um local importante e perderam o operador, então eles precisam de alguém para substituir imediatamente. Nessa conversa também descobrimos que Jerome é tio da Lina, e que ela é a pessoa mais jovem a se tornar major. O cara fala que o comandante do esquadrão se chama Undertaker, mas também tem um apelido de ceifador, e há boatos de que ele eliminou um operador. Apesar de parecer só história de terror, a verdade é que todos os operadores que trabalham com o Undertaker pedem aposentadoria ou troca de unidade, sendo que já houve até caso de operador que tirou a própria vida. As histórias dessa unidade falam sobre vozes dos mortos e coisas do tipo. Apesar de tudo isso, Lina aceita o cargo. Com isso, o general manda ela parar de tentar interagir com os processadores, mas a moça fala que conhecer a equipe é o trabalho dela. Ele também pede para ela parar de escrever o número de baixas no relatório porque oficialmente os Juggernauts não são tripulados, porém a garota fala que não se pode ignorar essas vidas humanas. Dias depois, vemos o campo de batalha após um conflito e de um dos veículos sai o Undertaker, um jovem chamado Shin. Ele vai até um colega gravemente ferido chamado Cujo, engatilha um dispositivo e acaba com o sofrimento do amigo. Antes de ir embora, o rapaz começa a tirar uma lasca da lataria do Juggernaut. De volta na base, os outros processadores tentam se divertir enquanto Shin escreve o nome do antigo parceiro na lasca metálica. De repente, os comunicadores de todos ligam, e Lina fala através do Para-Raid. Ela se apresenta como a nova operadora desse esquadrão. Diferente do Pleiades, Shin fala de forma respeitosa com ela, se apresentando pelo codinome Undertaker. No dia seguinte, o mecânico Aldrich dá uma bronca no Shin por ter forçado demais a máquina na última missão, pois eles estão sem peça de reposição e precisam trocar as pernas do veículo. O Undertaker sugere usar as peças da máquina do Cujo e o mecânico concorda. Ele também pergunta da nova operadora e o comandante diz que ela é ok, sendo que sincronizou na noite anterior para se apresentar e disse que vai ligar todos os dias para manterem uma boa relação. No compartimento do Juggernaut, Shin coloca a plaquinha que fez com o nome do Cujo, onde vemos que ele já fez isso muitas vezes. Dias depois, o esquadrão detecta mais inimigos se aproximando, então Shin reúne todos para fazer uma emboscada antes dos inimigos chegarem. Uma nuvem de robôs que parecem insetos cobre o céu enquanto os soldados comentam sobre o frio quando escurece. Lina entra em contato nesse momento para avisar sobre os inimigos e passa um ponto para eles interceptarem a invasão. Porém, o Undertaker avisa que eles já estão em outro ponto para pegar os invasores de surpresa. Reconhecendo que eles já estão adiantados, a Major elogia o comandante. Ao longe, eles veem os robôs inimigos. São vários tipos de máquinas, algumas mais altas, outras em formatos de tanque, além dos enxames acima, que parecem robôs insetos. Quando os robôs passam por uma certa rua,
rua, do alto dos prédios, o esquadrão começa a atacar. Eles eliminam vários rapidamente e conseguem se posicionar bem para evitar os mísseis. Shin vai comandando os pelotões e eles vão cercando os inimigos como podem, dividindo o grupo para ganharem vantagem, até que quando começam a vir mísseis do alto, o comandante manda recuar. Durante o reposicionamento, Lina passa algumas informações da posição dos inimigos, mas Shin manda ela passar as informações apenas por voz para não arriscar revelar a localização do esquadrão, então ela pede desculpa. Quando aparece um grupo maior de inimigos, o ceifador se dispõe a cuidar desse grupo sozinho. Ele bate de frente com alguns tanques, desviando dos mísseis e acertando tiros de perto ao pular em cima deles. Depois ele derruba um com lâminas e finaliza com mais um disparo antes de se esconder em um trilho mais acima, para pegar os últimos tanques de surpresa, mostrando por que o Undertaker é tão estimado no esquadrão. Após esse confronto, as unidades inimigas restantes vão embora. Mais tarde, em uma escola militar, o instrutor explica que a guerra tá quase acabando, pois o Império já caiu e só sobraram as unidades Legion, os veículos não tripulados. Por isso, ainda tem confronto entre os drones da República e os robôs do Império, mas a autonomia da Legion vai acabar em 2 anos, terminando a guerra de vez. Então esses jovens soldados só vão servir por 2 anos. Quando o professor fala que não tem baixas em batalha porque os drones são muito mais eficientes do que a Legion, Lina chega na sala chamando ele de mentiroso. Ela conta que a República estava quase destruída há 9 anos, então o governo realocou os cidadãos em 85 distritos administrativos, e também tirou os direitos de todos que não tinham cabelos e olhos prateados, definindo que os outros não eram mais humanos. Essas pessoas foram colocadas no distrito 86, que é uma área vazia fora dos muros da República, e foram chamadas de 86. Esses são os caras que pilotam os Juggernauts, e mesmo sendo humanos, não são reconhecidos como pessoas pela República. Nesse momento, um dos alunos cita o livro didático que informa que eles são apenas porcos humanoides que falharam na evolução. No meio dessa conversa, o professor fala que não era pra falar nada que mostrasse que ela estava no lado deles, porém a garota ainda cita o significado da bandeira da República: liberdade, igualdade, irmandade, justiça e nobreza. Mas o cara fala que isso só vale pra humanos e que não é pra ensinar coisa errada pros alunos. Ainda assim, Lina continua o discurso a favor da igualdade. Mais tarde, ela entra em contato com o esquadrão e eles dizem que é um recorde ela ter durado uma semana com eles. A Major elogia o trabalho deles, mas adverte o Shin pelos relatórios de batalhas deles serem todos iguais. Apesar de normalmente os operadores não lerem os relatórios, ela diz que isso é uma responsabilidade que ela sim vai ler tudo o que ele mandar. Então ele deve passar a fazer os relatórios corretamente agora, além de escrever os relatórios das missões anteriores. Esses registros vão ser valiosos para outras operações contra a Legion. 2 semanas depois, durante mais uma das conversas entre Lina e o grupo através do Para-Raid, uma 86 de cabelo vermelho chamada Kurena sai da sala irritada com a situação. Ela conversa com outro processador dizendo que tem raiva dos Albas e chamando eles de porcos brancos. Ela tem ressentimento porque eliminaram os pais dela. Quando eles voltam pra sala, Caetania, do codinome Kirschblut, tá contando pra Lina sobre as chuvas de meteoros e como são bonitas. Nesse momento, um cara com cicatrizes no rosto chamado Raiden Suga, do codinome Werewolf, diz que já viu uma chuva de meteoros. Ele fala que era uma situação complicada e quase foram de base, mas quando viu aquelas coisas brilhantes caírem do céu, ele disse algo brega, que ele não quer revelar, mas Shin conta que foi sobre não ser tão ruim se aquilo fosse a última coisa que ele visse. Lina comenta que nunca viu uma chuva de meteoros e mal dá pra ver as estrelas nos distritos da República por causa da poluição luminosa. Kaia então fala que essa é uma das coisas boas de viver do lado de fora. Quando Lina pergunta se a Kirschblut odeia os Albas, ela responde que odeia a discriminação e que a vida dela é complicada porque quem obriga os 86 a lutarem tratam eles como gado, então não tem como gostar deles. Porém ela sabe que nem todos os Albas são assim, que também nem todos os 86 são bons. Por último, Kaei faz uma pergunta para a operadora. Ela pergunta por que a Major parece se importar tanto com eles. Então Lina diz que há muito tempo foi salva por um processador no campo de batalha, e ele disse que todos foram nascidos e criados na República. O cara era orgulhoso por proteger o país, então Lina acha que os Albas deviam estar à altura das expectativas desse cara. Porém eles fazem os 86 lutarem sem nem ver o que acontece no campo de batalha. Do nada, Kirschblut pergunta se ela é virgem e isso deixa Lina envergonhada, mas é mais pra descontrair, porque a mina tem os ideais puros, então ela não serve muito bem pra esse trabalho e seria melhor trocar de unidade. No dia da próxima missão, Lina usa um mapa novo que achou pra ajudar o esquadrão a se posicionar melhor. Ela sugere enviar o mapa pra eles também, mas a conversa é interrompida quando o conflito começa. De repente, ela percebe um inimigo deslocado, então a Kirschblut se dispõe a enfrentá-lo, porém ela foi antes da Lina poder avisar que ali tinha um pântano. Isso deixa a mina vulnerável e ela acaba sendo eliminada. Depois da missão cumprida, a operadora lamenta a perda da integrante, mas um dos processadores chama ela de hipócrita e fala que tudo que ela faz é um teatro com essas palavras gentis, comparando ela aos outros Albas, pois é muito fácil dizer que se importa quando não se tá correndo perigo nenhum, e de qualquer forma foram os Albas que trancaram eles lá fora e obrigaram eles a lutar. O cara diz até que ela nem sequer chegou a perguntar os verdadeiros
verdadeiros nomes deles, e realmente ela só conhecia eles pelos codinomes até agora. Todo esse desabafo deixa a garota extremamente angustiada. Logo vemos que quem estava falando isso era o Theo Turica, do codinome Laughing Fox, chamado apenas de Theo pelos amigos. Antes dele continuar, o Raiden Suga interrompe e fala que é melhor a operadora desligar por enquanto, já que a missão acabou. Depois disso, Theo se mostra triste com a própria reação. No dia seguinte, os outros processadores percebem que ele tá incomodado com o que falou, e as meninas fazem cosquinhas nele pra descontrair. Depois, o pessoal fala que ele foi rude e fez lembrar um tal comandante Raposa. Mais tarde ele fala com Shin, que entende que o Theo acha que o antigo comandante dele não teria falado algo assim. Enquanto isso, Lena conversa com a Net, e a pesquisadora acha que não tem nada demais a Major não ter perguntado os nomes deles. Então Lena chama a amiga pelo verdadeiro nome, que é Henrietta Penrose, demonstrando que sabe o nome dela porque são amigas, sendo que ela não perguntou o nome dos processadores porque não estava realmente vendo eles como humanos. A Net então comenta que o mundo é assim, não dá pra fazer nada. É melhor ela não criar vínculos com a equipe porque eles estão em guerra e não tem mais volta. Por fim, ela fala pra Lena sair dessa e vir trabalhar no laboratório com ela, mas a moça recusa e vai embora. À noite, Lena vai até o cemitério de baixas de guerra e sincroniza o Para-Raid pra falar com o Undertaker e pedir desculpas. Ela finalmente se apresenta com o nome real, Vladilena Milizé, e depois pede pra contar o nome de todos os processadores, porém Shin fala que ela não precisa se culpar, pois mandam eles usarem codinomes justamente para os operadores não pensarem nos processadores como seres humanos. A maioria dos processadores não dura nem um ano, então é muita pressão pro operador lidar. A Major ainda insiste dizendo que foi covarde, então Shin começa pela Kirschblut, que se chamava Kae Tanya, e vai falando os nomes de cada um enquanto a garota anota em um caderninho, e por fim o Shin também decide chamar a operadora de Major Milizé a partir de agora. Nesse momento ela percebe um barulho e o Shin conta que tá talhando o nome da Kae, pois os 86 não tem túmulos, então no primeiro esquadrão dele todos fizeram uma promessa: escrever os nomes das baixas em pedaços dos Juggernauts para serem carregados pelos vivos. Assim o último sobrevivente levaria todos os outros pro seu último destino. E Shin foi o último daquele esquadrão, e agora no Spearhead só ele faz isso, por isso é chamado de Undertaker, sendo que com 5 anos como processador ele já juntou mais de 500 plaquinhas. Depois dessa conversa, a garota fala que gostaria de se desculpar com toda a equipe, então ele conecta ela com eles mesmo ela estando insegura sobre isso. Ela então pede desculpas e pede para todos dizerem os próprios nomes mesmo que o Shin já tenha falado. Theo então conta que o símbolo do seu Juggernaut é uma raposa sorridente, mas ele pegou do capitão do primeiro esquadrão dele. O cara era um Alba que dizia que não era certo os 86 lutarem sozinhos. Esse capitão se sacrificou para proteger os outros processadores. Por fim, ele conta seu nome, sobrenome e apelido. Em seguida, o segundo no comando se apresenta como Raiden Suga. Ele pede desculpa porque tiveram uma impressão errada dela, mas ainda assim eles não a consideram uma parceira, mas ela pode continuar nesse trabalho. Porém, ele não recomenda porque acha que ela não serve para ser uma operadora, e eu achando que os caras iam ficar mais amigos dela nessa cena. Os outros se apresentam como o loiro Daya Irma, o Haruto, a Anjo Ema e a ruiva Kurena Kukumila. O restante não é mostrado porque são figurantes. Depois de tudo isso, Lina percebe que o Undertaker foi o único que não disse o nome, mas ele fala que esqueceu e se apresenta como Shinei no Zen. Reconhecendo o sobrenome, ela pergunta se ele conhece alguém chamado Shourei no Zen. O cara para e tem algumas lembranças antes de dizer que era seu irmão. Lina conta que foi salva pelo Shourei quando foi com o pai dela ao campo de batalha. Ela pergunta o que o irmão dele faz agora e Shin diz que ele se foi faz 5 anos, mas Shin ainda tá procurando ele. A Major pergunta se ele procura o corpo, mas o cara diz que não. 2 semanas depois, durante o combate, Shin avisa que é melhor a Major desligar, pois tem várias ovelhas negras no local e pode ser perigoso ela se manter conectada. Ele diz que pode explicar depois, porém a moça tá determinada e não desliga. De repente, ela começa a ouvir vozes através do Para-Raid e percebe que não é uma interferência. As vozes são de desespero e tudo isso deixa a operadora angustiada e pedindo pra parar, até que de repente ela ouve a voz da Kae. Enquanto isso, no campo de batalha, o Undertaker também percebe a voz dela, mas ele parece saber o que tá acontecendo e avisa pros outros que é a Kae, quando eles se perguntam como ela não queimou com o Juggernaut. Com a ajuda da Kurena, eles neutralizam um robô de onde supostamente vem a voz da antiga parceira. Após a batalha na base, o Raiden percebe que a Major ainda não ligou e comenta que nenhum operador volta a falar com eles depois de ouvir aquelas vozes. Porém, a Major entra em contato logo em seguida. Ela pede desculpas e pede pra ele explicar as vozes. O cara conta que quase foi de base uma vez e por isso ouve as vozes dos fantasmas. Ele compara a Legion com fantasmas do Império. Com isso, ele sempre sabe quando a Legion tá chegando antes mesmo de ser detectada. Durante a conversa, ele sai andando por um corredor e comenta sobre a informação de que o sistema da Legion vai desligar em 2 anos. Lena conta que o processador central é uma réplica do cérebro humano que vai parar de funcionar nesse tempo. Porém, o cara diz que a Legion só precisa substituir o sistema por outro, usando os cérebros humanos do campo de batalha. Como a República não enterra os 86, os corpos ficam se deteriorando no campo de batalha. Além disso, ele já ouviu várias
Legion com a mesma voz, o que significa que eles fazem cópias dos cérebros. É claro que não existe mais a consciência humana, ou a alma por assim dizer, são só repetições do que eles pensavam quando foram de base, sendo que essas são as tais ovelhas negras, que estão cada vez mais numerosas. Ele então fala que a guerra não pode ser vencida, porque essa nova forma da Legion não vai parar de funcionar tão cedo, mas os 86 que sobraram são poucos e são muito novos, logo eles vão ser eliminados, e quando isso acontecer, não tem como os Albas se defenderem sozinhos, pois só sabem passar a responsabilidade e o risco pros outros. Sério galera, esse anime é muito bom e ainda tem grandes revelações por vir nele. Deixa um gostei aqui embaixo e comenta aqui embaixo também se vocês querem ou não uma parte 2 desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!